Muy buenas tardes, es un privilegio, un placer poder estar con ustedes. Muito boa tarde, é um prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês. Quiero primeramente agradecer a la familia de UNGE y a la familia de la PECH por la oportunidad de compartir y ser ahora parte de esta gran familia de Dios. Quero agradecer a família UNGE e LAPET por poder ter a oportunidade de fazer parte dessa grande família de Deus. Quiero agradecer también a la familia de la Iglesia Sueño de Dios, que es una casa espiritual para mí. Quero agradecer também a família Sonho de Deus, que é uma casa espiritual para mim. Y a partir de aquí deseo poder tener la oportunidad de compartir un poquito sobre mi vida y luego entrar a lo que el Señor creo que va a hablar a nosotros. Podemos tomar asiento. Podem se tomar seu lugar. A partir daqui eu quero falar um pouco da minha vida e do que Deus trouxe ao meu coração para poder compartilhar com vocês. Hace aproximadamente 15 años el Señor me llamó para servir y trabajar en el ministerio. Há mais ou menos 15 anos o Senhor me chamou para servir e trabalhar no ministério. La pasión de mi vida en ese momento era conocer lo que el Señor hablaba sobre su reino. A paixão da minha vida naquele momento era conhecer o que o Senhor falava a respeito do seu reino. Y entendí que su reino es su gobierno en la tierra. E eu entendi que o seu reino é o seu governo na terra. Entonces me apasioné por temas de gobierno. Então eu me apaixonei pelo tema do governo. Y decidí entrar a la universidad a estudiar teología por 5 años para conocer todo lo que la Biblia enseña de gobierno. E eu decidi entrar na universidade e estudar teologia para aprender tudo que a Bíblia fala a respeito de governo. Por 5 años me fui a Estados Unidos a estudiar. Por 5 anos eu fui aos Estados Unidos estudar. Terminé mi licenciatura en Ministerio Cristiano. Eu terminei minha licenciatura em Ministério Cristão. Aprendí mucho sobre cómo hacer crecer la iglesia, misiones. Eu aprendi muito sobre como fazer a igreja crescer, missões. Pero no aprendí nada de gobierno. Mas não aprendi nada sobre governo. Entonces dije, me falta profundizar, tengo que aprender más. Então eu falei, bom, acho que me falta me aprofundar, eu vou precisar aprender mais. Entonces estudié una maestría en divinidad, 3 años más. E aí eu fiz mais 3 anos de mestrado em divindade. Cuando terminó la maestría, E quando terminou o mestrado, me di cuenta que también sabía más sobre evangelismo, misiones, iglesia, crecimiento, pero no sabía nada de gobierno. eu me dei conta que eu sabia mais sobre evangelismo, missões, crescimento, mas nada sobre governo. Entonces comencé a preguntarme, ¿dónde puedo aprender sobre lo que la Biblia enseña de gobierno? Então eu comecei a me perguntar onde é que eu posso aprender o que a Bíblia ensina sobre governo. Porque libros actuales y casi nada habla sobre el tema. Porque livros atuais quase nada fala a respeito desse tema. Encontré algunos que hablan como cómo evangelizar un político, Eu encontrei alguns livros que falavam sobre como evangelizar um político, pero no me enseñaban nada sobre el diseño de Dios para el gobierno. mas não me ensinavam nada sobre o desenho de Deus para o governo. Entonces lo que hice fue averiguar si en el pasado Então eu comecei a estudar, pesquisar se no passado los cristianos que vivieron antes que nosotros tenían un entendimiento profundo sobre gobierno. se os cristãos que viveram antes de nós tinham um discernimento ou um entendimento mais profundo sobre governo. Descubrí E aí eu descobri que el centro de mucho de la predicación y el trabajo de la iglesia era gobierno en los anteriores casi 1000 años, los primeros 1000 años después de que Jesucristo formó la iglesia. e nos primeiros quase 1000 anos depois que Jesus formou a igreja, eu percebi que o centro da pregação era justamente sobre governo. Descubrí que el corazón era la restitución del orden del gobierno de Dios en las reformas. Eu descobri que o coração da mensagem era justamente a restituição da ordem do governo para a igreja, para a terra, En la época de las reformas. na época da reforma. Entonces, los cristianos en el pasado se enfocaban y tenían mucho conocimiento profundo sobre gobierno. Então os cristãos no passado, eles tinham um foco sobre governo e eles falavam muito a respeito disso. Y el problema de que la iglesia hoy no conoce mucho de estos temas o hay poca información es un problema solo de la iglesia moderna. E é um problema apenas da igreja moderna não conhecer a respeito de governo. Descubrí que Juan Calvino fue el arquitecto de todo lo que fue el gobierno de Suiza. Eu descobri que Juan Calvino foi o arquiteto de tudo que é o modelo de governo da Suíça. Y el mismo Martín Lutero de Alemania. E também Martim Lutero na Alemanha. Si podemos poner mi PowerPoint, por favor. Se puderem colocar aí, por favor.
apresentação. Entonces aprendí mucho de lo que la iglesia en el pasado sostuvo de manera constante sobre los principios de Dios para el gobierno. Então eu aprendi muito sobre o que a igreja antigamente falava ou se sustentou em relação a governo. Y a partir de ahí me comencé a conectar con ministerios hoy en el mundo que están trabajando en esta área. E a partir daí comecei a conectar com ministérios hoje no mundo que estão trabalhando em relação a isso. Hoy soy directora internacional de la Red de Transformación Global. Hoje eu sou diretora internacional da Rede de Transformação Global. Estamos en 83 países. Nós estamos em 83 países. Y estamos conectados con los movimientos más importantes de los cristianos, intentando transformar sus ciudades y naciones. E estamos conectados com muitos cristãos que têm se dedicado a transformar suas cidades e suas nações. Nossa missão es esta. é essa aqui. Empoderamos y formamos equipos de transformación entre líderes que aplican la cosmovisión bíblica para acelerar y amplificar la transformación de ciudades y naciones. Empoderamos e construímos equipes de transformação entre líderes que aplicam a cosmovisão bíblica para acelerar e amplificar a transformação das cidades e nações. Nuestras ciudades y naciones necesitan experimentar transformación espiritual, transformação política, educativa, econômica e social. Nossas cidades e nações precisam experimentar transformação em diversas áreas, como a espiritual, política, educacional, econômica e social. E lo importante de esto, e importante nisso tudo, é que eu les pergunto, nosotros sabemos como diseñar el gobierno, la educación, la salud y la transformación social conforme al diseño de Dios? A pergunta que eu faço é: será que nós sabemos desenhar qual é a visão de Deus para o espiritual, a política, a educação, o econômico, o social, de acordo com o desenho dele? Para poder responder essa pergunta, para podermos responder essa pergunta, há uma resposta larga. Há uma resposta longa. Tenemos entrenamiento de 30, 40 horas solo de lo que la Biblia enseña de gobierno. Nós temos um treinamento de 30, 40 horas só sobre o que a Bíblia ensina a respeito de governo. Y hoy tendremos una hora. E hoje nós temos apenas uma hora para poder presentar solo las bases principales de la institución del entendimiento de gobierno en la Biblia. Hoje eu quero apresentar apenas uma base da instituição do que a Bíblia fala a respeito do governo. Una de las palabras más políticas de la Biblia es la palabra iglesia. Uma das palavras mais políticas na Bíblia é a palavra igreja. Jesús no dijo, voy a edificar mi templo. Jesus não disse, vou edificar meu templo. Voy a edificar mi sinagoga. Vou edificar minha sinagoga. Voy a edificar mi santuario. Vou edificar meu santuário. Voy a edificar mi tabernáculo. Vou edificar meu tabernáculo. Él dijo, voy a edificar mi eclesia. Ele disse, vou edificar minha eclésia. Agora, a eclésia não foi término inventado por Jesucristo. Não foi um termo inventado por Jesus Cristo. A igreja, como o termo igreja, foi inventada por Solón 594 anos antes de Cristo. Foi inventado por Solón 524 anos antes de Cristo. 594. Perdão, 594. E Solón era filósofo griego. Ele era um filósofo grego. Quien estableció un sistema de gobierno, que estabeleceu um sistema de governo desde el pueblo, do povo, desde abajo, a partir de baixo, hasta arriba, até para cima, onde ele empoderou a los ciudadanos, os cidadãos, para se fazerem responsáveis de sua própria cidade, pela sua própria cidade. Então Jesus usou prestado término pagano. Então Jesus pegou emprestado um termo pagão, muito comum e muito conhecido em el Império Romano, muito comum e conhecido no Império Romano, para tratar de explicarle a seus discípulos, para tentar explicar aos seus discípulos lo que él quería hacer en la tierra. O que ele queria fazer na terra. La eclesia tenía tanto poder, a eclésia tinha tanto poder, que la eclesia eran los que elegían a los ministros de gobierno. Que a eclésia eram aqueles que elegiam os ministros do governo na Grécia. Sí. Na Grécia. No era el presidente. Ou era o presidente. Não era o presidente. Não era um primeiro-ministro. Não era um primeiro-ministro. Era a eclesia. Era a eclésia. Que elegia todos os ministérios. Que elegia todos os ministérios.
Además, Além disso, ellos también, eles também, estos magistrados electos por la iglesia, esses magistrados eleitos pela eclésia, elegían a los miembros del aerópago. eles elegiam os membros do aerópago. Y el aerópago E o aerópago era como decir el palacio de justicia de tu nación. era como se fosse o palácio de justiça da sua nação. Y todo esto E tudo isso nascia nascia desde la iglesia. disso, da eclésia. No debe sorprendernos Não deve nos surpreender que el discurso más poderoso de Pablo lo dio en el aerópago. que o discurso mais poderoso de Paulo ele foi dado no aerópago. Y le dijo a los intelectuales de su tiempo, E ele disse aos intelectuais do seu tempo, le dijo a la gente pensante de la nación, ele disse aos pensadores da nação. imagínese usted ir al palacio de justicia de su nación, Imagine você indo ao palácio de justiça da sua nação, pero también que en el palacio de justicia sea el centro de debate político y comunicacional de su ciudad. e também que aquele lugar seja o centro do debate político da sua cidade. Y tenemos a Pablo E nós temos ali Paulo, yendo a dar un discurso, e ele vai dar um discurso diciéndoles a toda esa gente, dizendo para todas aquelas pessoas: ustedes son todos unos ignorantes. vocês são todos ignorantes. Ese fue el centro del discurso de Pablo en Hechos 17, Esse foi o centro do discurso de Paulo em Atos 17, en el aerópago. no aerópago. Ahora, algo interesante sobre eso. Agora, algo interessante a respeito disso. Aquí tengo los 5 puntos principales del discurso de Pablo. Aqui eu tenho 5 pontos principais do discurso de Paulo. A tal punto donde él explica y les dice, ustedes adoran a los dioses paganos que no conocen. E a ponto que ele diz assim: vocês adoram os deuses pagãos que vocês não conhecem. Y esa ignorancia los está llevando E essa ignorância está levando vocês a la injusticia y a la muerte. à injustiça e à morte. Porque las naciones que tienen ideas de dioses paganos crueles, Porque as nações que têm ideias de deuses pagãos cruéis crean sistemas jurídicos crueles. criam sistemas jurídicos cruéis. Por eso los asirios, los babilonios, Por isso os assírios, os babilônios, los incas, os incas, Los mayas. os maias, tenían un sistema de injusticia muy cruel eles tinham um sistema de justiça muito cruel, porque su idea de Dios era de un Dios cruel. porque a sua ideia sobre Deus era de um Deus cruel. Y liberar al pueblo de la ignorancia E libertar o povo da ignorância es lo único que puede traer justicia y verdad al mundo. é a única coisa que pode trazer justiça e verdade ao mundo. Algo interesante es que si usted va hoy a las ruinas del aerópago va a encontrar el discurso de Pablo en una placa. Algo interessante é que se você vai à ruína do aerópago, você vai encontrar nas ruínas o discurso de Paulo escrito em uma placa. Y continuando con esto, E continuando falando a respeito la disso, iglesia tenía tanto poder que elegía a los estrategos. a eclésia tinha tanto poder que elegia A los estrategos. os estrategos. Estrategos. Estratégicos, será? Estrategos. Así fala en griego. Em grego fala assim, estrategos em Y grego. los estrategos E os estrategos eran los generales de guerra. eram os generais de guerra. La iglesia también elegía a los generales de guerra. A eclésia também elegia os generais de guerra. Ahora, conociendo solo un poquito de eso, Agora, conhecendo só um pouquinho a respeito disso, mire cómo va a cambiar cuando usted vuelva a leer este pasaje. veja como vai mudar sua mentalidade quando você lê essa passagem. Te digo que eres Pedro Eu digo que você é Pedro y construiré mi iglesia e eu construirei minha igreja sobre esta roca. sobre esta rocha. Y las puertas del infierno E as portas do no inferno prevalecerán sobre ella. não prevalecerão contra ela. Importante saber Importante saber que la palabra puertas, que a palavra portas, realmente una mejor traducción hubiera sido gobierno. numa melhor tradução, seria governo. Porque las puertas eran el centro y el lugar político donde los jueces operaban. Porque as portas eram o centro e o lugar político onde os juízes Por eso operavam. hay más de
40 versículos en el Antiguo Testamento Por isso- donde hablan que la justicia se hace en las puertas. Por isso, há mais de 40 versículos no Antigo Testamento que falam que a justiça era feita às portas. Porque en las puertas Porque nas portas es donde estaba el rey é onde o rei estava y es donde estaban los ministros y los jueces. e é onde os ministros e os juízes também estavam. Entonces Jesús está diciendo, estableceré un gobierno en la tierra Então Jesus estava dizendo: estabelecerei um governo na terra y el gobierno de las tinieblas Y- no prevalecerá contra ella. e o governo das trevas não prevalecerá contra elas. Contra ele. Ahora, esto es importante entenderlo en este concepto. Ahora- En este concepto. Nesse conceito é importante entender o seguinte: Cuando el hombre cae en Génesis 1, quando o homem cai em Gênesis 1, los sistemas caen con él. os sistemas caem com ele. Entonces el hombre es un ser caído Então o homem é um ser caído y los sistemas están caídos. e os sistemas também estão caídos. Entonces Jesús viene a restaurar la plenitud del hombre Então Jesus vem restaurar a plenitude do homem para que nosotros dejemos que el mundo se queme y se vaya al infierno. para que nós deixemos que o mundo queime e vá todo mundo para o inferno. No, Claro que não! Jesús viene a restaurar al hombre Jesus veio para restaurar o homem para que el hombre restaure los sistemas del para mundo. que o homem restaure os sistemas do mundo. Ahora, Romanos 12:2 nos da una pauta de cómo hacerlo. Agora Romanos 12 nos dá uma pauta de como fazer isso. 12:2. Dice, no tienen que pensar Diz assim: vocês não têm que pensar igual que el mundo hace su sistema. igual o mundo, da maneira que o mundo faz o seu sistema. Cuando dice no se conformen a este siglo Quando ele fala assim: não se conformem a este século, o no se conformen al mundo. ou não se conformem com o mundo, La palabra inmundo es la palabra sistema del mundo, es la palabra cosmos. a palavra mundo aí é sistema do mundo, que é a palavra cosmos. En otras palabras, no se conformen al sistema, Ou em outras palavras, ele estava dizendo: não se conforme ao sistema, sino que transformen su mente para saber cómo transformar el sistema. mas transformem a sua mente para saber como transformar o sistema. Todos sabemos que nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas económicos o nuestros sistemas de salud o de educación no funcionan. Todos nós sabemos que os nossos sistemas de governo, de saúde, econômico, educacional não funcionam. Pero la pregunta no es fácil saber qué está mal, É fácil saber o que está errado. lo difícil es saber qué es cómo hacerlo bien. Agora, o difícil é saber como fazer da maneira correta. Y si nosotros aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, E se nós aprendemos a amar a Deus com todo o nosso coração, pero la iglesia moderna fracasa en amar a Dios con toda su mente, mas a igreja moderna fracassa em amar a Deus com toda a sua mente, entonces ¿cómo podemos transformar y cumplir la gran comisión então como podemos transformar e cumprir a grande comissão de discipular todas las de naciones? discipular todas as nações? Discipular una nación es más grande que discipular una iglesia. Discipular uma nação é maior do que discipular uma igreja. ¿Cómo vamos a discipular una nación Como vamos discipular uma nação si no entendemos el diseño bíblico de nación? se não entendemos o desenho bíblico de nação? Podemos entender el diseño bíblico de la iglesia celestial, Nós podemos entender o desenho bíblico da igreja celestial, podemos entender el diseño bíblico de muchas cosas espirituales, podemos entender o desenho bíblico de muitas coisas espirituais, pero no vamos a poder cumplir la gran comisión si no entendemos el diseño bíblico de nación. mas não vamos poder cumprir a grande comissão se não entendermos o desenho bíblico de nação. Solo un paréntesis porque sé que estamos con un pueblo maduro y gente líder en este lugar. Só um parêntese que eu quero abrir aqui, porque eu sei que nós estamos com um povo maduro e pessoas que são líderes neste lugar. Normalmente no lo comento, Normalmente eu não comento, pero en el original, mas no original, este pasaje en el griego esta passagem no grego no dice discípulos não fala discípulos. y no está el verbo hacer. No está el verbo hacer. E também não está o verbo fazer, façam Entonces, discípulos. no dice hagan discípulos. Então, na verdade, no original não diz façam discípulos, No está la palabra discípulo, No está está la a palavra palabra discípulos. dice discipulen. mas está a palavra um discipulem, verbo. é um verbo. Em vez de fazer discípulos, é discipulem Las naciones. as nações. Ahora, esto no tiene que sorprendernos. Agora, isso não deve nos surpreender. ¿Por qué? Por quê? Porque de alguna manera todos los
pensadores de su tiempo, todos los discípulos, todos los fariseos, los saduceos, todos los estudiosos de la ley, Todos os estudiosos da lei, os discípulos, os fariseus, saduceus, todos sabían que el Mesías venía o pensaban que el Mesías venía a restaurar la nación de Israel que estaba bajo el dominio de un gobierno pagano. eles sabiam que o Messias viria para restaurar o governo de Israel que estava subjugado a um princípio ou um governo pagão. Entonces el Mesías venía a restaurar una nación que se había alejado de Dios y que quería volver a su soberanía. Então o Messias viria para restaurar uma nação que era de Deus e iria restaurar sua soberania. Porque ahora ya no era una nación. Porque agora já não era uma nação. El imperio romano era el sistema político. O Império Romano era o sistema político daquela época. Entonces los discípulos pensaban que Jesús iba a ser rey y que ellos iban a gobernar por él. Então Con él. os discípulos achavam que Jesus seria o rei e eles iriam governar junto com ele. Y Jesús les dice, E Jesus disse para eles: les tengo una noticia. Olha, eu tenho uma notícia para vocês. Mi padre ya no quiere solo a Israel. Meu pai não quer mais só Israel. Él la quiere todas las Ele naciones. quer todas as nações. Naciones. Nações? Yo no me inscribí para eso. Eu não me inscrevi para isso, Yo no peraí. firmé para eso. Ah, não, eu não sirvo para isso não, não assinei para isso aí ¿Sabe não. lo que le debe haber le debe haber producido eso a los discípulos? Sabe o que isso deve ter produzido na cabeça dos discípulos? No, solo hay una nación de Dios. Não, só há uma nação de Deus. ¿Cómo naciones? Como assim nações? ¿Sabes que es otra cosa importante notar? Sabe uma outra coisa que é importante notar? ¿Cuántas naciones existían en ese momento? nações existiam naquele momento? Ninguna. Nenhuma nação. Solo existían imperios y reinos. Só existiam impérios e reinos. Porque la única nación que existía Porque a única nação que existia, como nación, como nação, con constitución, com constituição, con elecciones democráticas com eleições democráticas y con un sistema republicano de gobierno, e com um sistema republicano de governo, era Israel cuando existía, era Israel quando Israel existia, como nación soberana. como nação soberana. Entonces ya no habían naciones. Então já não havia nações naquela época. El hecho de naciones, el hecho de entender naciones, O fato de entender nações nos tiene que hacer ver que el diseño bíblico de Dios para la organización del mundo son naciones y no reinos imperios. tem que nos fazer entender que o desenho bíblico de Deus para uma organização é em organização de nação e não de reinos e impérios. Por eso cuando la Biblia llegó al mundo, Por isso, quando a Bíblia chegou ao mundo, los imperios y los reinos cayeron os impérios e os reinos caíram. y las naciones formaron gente libre. E as nações formaram pessoas livres. Porque cuando la verdad llega a un Porque pueblo, quando a verdade chega a um povo, la libertad llega con él. a liberdade chega com ele. Entonces los discípulos entendieron que su misión no era solo ganar almas, Então os discípulos entenderam que a sua missão não era só ganhar almas, sino su misión mas era a missão deles era traer libertad a un mundo cautivo en injusticia, era trazer liberdade ao mundo que estava cativo em injustiça, donde la imagen de Dios onde a imagem de Deus no permitía el progreso y el desarrollo del hombre conforme al diseño de Dios. No permitía el desarrollo de la imagen de Dios en el hombre. Cortaba el desarrollo de la imagen onde de Dios. o desenvolvimento da imagem de Deus no homem não acontecia. Pero les tengo una noticia. Mas eu trago uma notícia para vocês. América Latina ha sido discipulada. A América Latina foi discipulada. Sí, por la corriente socialista. Sim, pela corrente socialista. Mucha gente va a la iglesia. Muitas pessoas vão à igreja, Aman a Dios con todo su corazón. amam a Deus com todo o seu coração. Pueden ser gente que exprese los dones y la gracia de Dios. Podem ser pessoas que expressem os dons e a graça de Deus, Pero su mente es socialista. mas sua mente é socialista. Hay gente que va a la iglesia, Tem pessoas que vão à igreja, aman a Dios, amam a Deus, pero su mente aún está en la iglesia católica. mas sua mente ainda está na igreja católica. Hay gente que ama a Dios, E pessoas que amam a Deus, que manifiestan los frutos del Espíritu que Santo, manifestam os frutos do Espírito Santo, pero su mente es indígena. mas sua mente é indígena.
Hay gente que ama a Dios, Há pessoas que amam a Deus, especialmente jóvenes van a nuestra iglesia, especialmente jovens que vão à nossa igreja, adoran, están en la alabanza, adoram, estão lá no louvor, pero su mente es posmoderna, mas sua mente posmoderna. é pós-moderna. Por eso cuando llegan a los 14 años dicen a sus padres, no te metas en mi vida. Por isso, quando ele chega aos 14 anos, fala assim pro seu pai: olha, não se meta na minha vida. Porque él está aquí Porque ele tá aqui y usted está aquí. e você tá aqui, ó. ¿Y para qué seguir, no? E aí, ¿Para qué seguir? Digo, miren esto, vejam isso aqui. esto acá. Tem isso também, ideologia de gênero. La iglesia que no disipula su cultura, A igreja que não discipula a sua cultura. la cultura va a disipular a la iglesia. A cultura vai discipular a igreja. Si nosotros, Jesús nos dio la fórmula del discipulado a la nación, no la vamos a inventar nosotros. Jesus nos deu uma fórmula de discipular as nações. Nós não vamos inventar. Jesús dijo, discipulen todas las naciones. Jesus disse, discipulem todas as nações. ¿Cómo? Como? Enseñando todas las cosas. Ensinando todas as coisas. Todo lo que no enseñemos en la iglesia, Tudo que nós não ensinamos na igreja, el mundo lo va a reemplazar con ideas de las tinieblas. o mundo vai substituir com a ideia das trevas. Y la iglesia, todo lo que la iglesia no tenga conocimiento, no puede ser luz. E em tudo que a igreja não tem conhecimento, ela não pode ser luz. Y mientras la iglesia tenga ignorancia en cómo transformar las naciones, E enquanto a igreja tem ignorância com relação a como transformar as nações, no vamos a poder expresar en la plenitud de la eclesía de Dios. não poderemos expressar em plenitude a eclésia de Deus. Esto va a asustar un poco. Isso aqui vai assustar um pouco. 45% de los que profesan ser nacidos de nuevo 45% dos que professam ser nascidos de novo creen que está bien ir al casino. acreditam que está tudo bem ir ao cassino. 49% de los que se sienten tranquilos de disfrutar de fantasías sexuales. 49% se sentem tranquilos em desfrutar de fantasias sexuais. 33% de gente que dice ser nacida de De nuevo pessoas que dizem ser nascidas de novo, cree que está bien matar a un bebé antes que nazca. acreditam que tudo bem matar um bebê antes que nasçam. Una encuesta a 6,000 pastores. Uma pesquisa com 1.000 pastores, 100.000, 6.000. 6.000 pastores Ellos dijeron que habían visto pornografía en los últimos 30 días, un 30%. disseram que tinham visto pornografia nos últimos 30 dias. Cerca de 30% dos pastores disseram isso. Lo que la iglesia no puede medir, O que a igreja não pode medir, no puede mejorar. não pode melhorar. La transformación es mínima hoy por 5 razones. A transformação é mínima hoje por 5 razões. La primera, A primeira, porque la iglesia no entiende que su misión es transformar su nación y discipular su nación. porque a igreja não entende que sua missão é discipular sua cidade e sua missão é discipular sua cidade e sua nação. Es ser transformado a imagen de Cristo para ser Cristo en la tierra. É ser transformado à imagem de Cristo para ser o próprio Cristo na terra. No para que Cristo te dé felicidad, bienestar y No. toda tu familia esté bien y feliz. Não para que Cristo encha a sua vida, te dê felicidade, para que a sua família esteja tudo bem e feliz. ¿Sabe? A veces voy a conferencias Às vezes eu vou com algumas conferências y venden el libro ¿Cómo ser rico en 3 pasos? e aí fala assim, como ser rico, vendem esses livros, como ser rico em 3 passos. Y mi libro de cómo transformar una nación en 15 años no lo quieren. E aí meu livro é como transformar uma nação em 15 anos e ninguém quer. Entonces el primer problema es que la iglesia no entiende su misión. Então o primeiro problema é que a igreja não entende a sua missão. El segundo problema O segundo problema es que aunque hayan cristianos que quieren salir afuera y hacer un cambio, é que ainda que hajam cristãos que querem sair das 4 paredes e fazer uma mudança,
no tienen el conocimiento de cómo cambiar el sistema. Eles não têm o conhecimento de como mudar o sistema. Entonces son buenos, Então são bons, son honestos, são honestos, no roban, não roubam, no reciben sobornos, não recebem suborno, pero son incapaces de transformar. mas são incapazes de transformar. Tercer problema Terceiro problema es que aunque hayan cristianos entrenados é que ainda que hajam cristãos treinados y con una visión de e com transformación, uma visão de transformação, los pocos que tienen esas dos características trabajan solos. os poucos que têm essas duas características anteriores acabam trabalhando sozinhos. Entonces los LGBT son 2%, pero hacen más cosas y trastornan para mal nuestras naciones porque están unidos, a pesar que solo son 2%. Os LGBT, embora sejam apenas 2%, eles fazem mais coisas e transtornam o mundo. Por quê? Porque eles estão unidos. Cuarto problema. Quarto problema. Aunque hayan cristianos entendidos, entrenados y unidos, Ainda que hajam cristãos entendidos, treinados e unidos, el cuarto problema es que quieren soluciones a corto plazo. Entonces solo nos unimos para detener una ley. é porque eles têm soluções para curtos prazos. Eles acabam se reunindo só para poder barrar uma lei, por exemplo. Estamos reaccionando a lo que el mundo está haciendo. Então acabamos reagindo apenas àquilo que o mundo já está fazendo. Es fácil unirse para destruir, É fácil nos unirmos para destruir, pero es difícil unirse para construir. mas é difícil nos unirmos para construir. Ese es un cuarto problema. E aí esse acaba sendo o quarto problema. Y el quinto problema E o quinto problema es que cuando tienen todo lo demás, é que quando você tem todo o anterior que eu falei, normalmente falta la plata, falta el dinero. normalmente falta o dinheiro. Entonces he viajado a lugares donde tienen todo y todo bonito en un papel, pero no tienen recursos para ejecutar. Eu já viajei a lugares onde eles têm tudo lindo, tá tudo no papel, mas eles não têm recursos para poder executar. Son los 5 problemas que, habiendo personalmente viajado a más de 40 países, entrenando y enseñando a líderes de más de 65 países, esto es la observación que hemos llegado como organización. Isso é. Solo eso. Era necesaria una pequeña introducción, de tomar la mitad de mi tiempo para la introducción, Eu tomei metade do meu tempo para poder dar apenas a introdução. porque es necesario que escuchemos estas cosas para prepararnos para lo que viene ahorita. Porque é necessário que entendamos isso para nos preparar para aquilo que vem agora. Solamente voy a dar pinceladas de los 3 primeros sistemas de gobierno creados por Dios en el mundo. Eu quero apenas dar uma pincelada sobre os 3 sistemas de governo criados por Deus no mundo. Vamos a entrar en materia. Então vamos lá. En Génesis 1:28, Dios crea el gobierno, 1:28, Deus cria o governo, pero solo crea un sistema de gobierno. mas só cria um sistema de governo. El gobierno, el autogobierno, É o autogoverno. el gobierno propio, el dominio O propio. governo próprio, o domínio próprio. Porque como no había pecado, Porque como não havia pecado, no había necesidad não havia necessidade de gobierno exterior. de governo exterior. En un mundo sin pecado, Num mundo sem pecado, si usted se comporta bien, si Si usted vo- hace todo bien, se você se comporta bem, se você faz tudo si bem, usted es perfecto, se você é perfeito, usted no necesita que lo controle. você não precisa que ninguém te controle. Usted no necesita de ningún tipo de gobierno exterior. Você não precisa de nenhum tipo de governo exterior. Por eso en Génesis 1:28, Por isso em Gênesis 1:28, Dios le dice a Adán y Eva: Deus disse a Adão e Eva: gobierna sobre los peces, sobre las aves, sobre el mar, governe sobre os peixes, sobre as aves, sobre o mar. pero no le dice que gobierne sobre Eva. Mas não disse para Adão que governasse sobre Eva. No le dice que gobierne sobre sus hijos. Não disse que governasse sobre seus filhos. Porque cuando no hay pecado, no hay necesidad de gobierno exterior. Porque quando não há pecado, não há necessidade de governo exterior. El único gobierno era Dios gobernando y el hombre autogobernándose. O único governo era Deus governando e o homem se autogovernando. Por ahí alguna vez escucharon decir: ay, ¿qué hacía Eva sola? ¿Por qué Adán la dejó sola? Qué terrible. Algumas vezes eu já ouvi falando assim: ai, o que Adão estava fazendo para deixar a Eva sozinha? Que terrível isso! Adán no tenía que controlar a Eva. Só que Adão não tinha que controlar Eva.
No había gobierno exterior. Não havia governo exterior. Y el sistema de gobierno, el autogobierno, aún sigue siendo el gobierno más importante en el mundo. E o autogoverno continua sendo o governo mais importante no mundo. Porque de él depende nuestra libertad para cumplir con la voluntad de Dios. Porque dele depende a nossa liberdade para cumprir a vontade de Deus. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, Por exemplo, se você tem um filho, el hijo se porta mal, no hace la tarea, llega tarde, o filho se comporta mal, não faz a tarefa, chega tarde em casa, ¿qué va a pasar? o que vai acontecer? Él va a conocer el gobierno exterior de su madre. Ele vai conhecer o governo exterior da sua mãe. Usted va a decirle, ahora llegas a esta hora a casa. Aí você vai falar assim, agora você vai chegar a tal hora em casa. Te quito el celular y después de que termines la tarea vas a poder usarlo. Eu vou tirar o celular de você e só depois que você terminar de fazer sua tarefa que você vai poder usar de novo. Y también, ¿qué es lo que le va a decir? E aí o que ele vai dizer? Va a comenzar a crear reglas, o sea, leyes en su casa. O que a mãe vai dizer? Vai começar a criar regras, leis na sua casa. Y el niño, su libertad interior dada por Dios, E então, a liberdade interior dada por Deus, aquela criança, por no tener autogobierno, por não ter autogoverno, es siempre cedida a un gobierno superior. então é sempre subjugada a um governo, é sempre cedida a um governo exterior. Entonces el gobierno exterior se hace más grande Então o governo exterior se faz maior mientras menos gobierno interior tengamos. quanto menos governo interior nós temos. Entonces el gobierno del niño, Entonces, su libertad del niño va a desaparecer. Então a sua liberdade de criança vai desaparecer, vai Pero sumir. si su hijo se porta bien, hace todo bien, Mas se seu filho se comporta bem, ele faz tudo bem, él va a gozar de libertad. então ele vai gozar de liberdade. Porque lo que él le pida, usted va a decir sí. Porque o que ele pedir, você vai poder dizer sim. Porque acompañada de él sabe tener gobierno, tiene responsabilidad con su libertad. Porque ele sabe ter governo, ele tem responsabilidade com a liberdade que tem. Lo mismo que acabo de decir es un principio de gobierno bíblico. A mesma coisa que eu acabei de dizer é um princípio de governo bíblico. Ocurre en las naciones. Acontece a mesma coisa nas nações. Las naciones que tienen ciudadanos mal comportados As nações que têm cidadãos mais comportados tienen gobiernos civiles muy fuertes, têm governos civis muito fortes, tiránicos, tirânicos, grandes, grandes. porque mientras menos nosotros obedezcamos la ley, Perdão, são os que são mal comportados, porque quanto menos nós obedecemos a lei, más leyes va a crear el gobierno para controlar lo que no estamos haciendo bien. mais leis o governo vai desenvolver para controlar aquilo que nós não estamos fazendo direito. Y la estrategia del enemigo para cortar el avance del reino de Dios o del avance del gobierno de Dios en la tierra E a estratégia do inimigo para brecar, para paralisar o avanço do governo de Deus, do reino de Deus na terra, es intrometer al Estado en el proceso del hombre libre. é fazer com que o governo se intrometa se intrometa en el proceso de desarrollo de un hombre libre. no processo de desenvolvimento de um homem livre. Hace más difícil hacer empresas. É mais difícil fazer empresas. Es más difícil expresar el trabajo. Dios trabajó 6 días, nosotros trabajamos porque somos creados a imagen de Dios. Deus trabalhou 6 dias, nós também trabalhamos porque somos a imagem de Deus. Entonces lo que hace el Estado es colocarse entre Dios y el hombre y cortar el gobierno directamente entre Dios y el hombre. Então o que o Estado faz? É se colocar entre o governo de Deus e do homem. Y de esa manera Dessa maneira, roba nuestra libertad por no tener autogobierno rouba a nossa liberdade por não termos autogoverno o por tener ignorancia. ou por termos ignorância. Entonces, por ejemplo, hay un pueblo en Holanda. Por exemplo, há um povoado lá na Holanda. Y en Holanda hay un pueblo donde hay un sistema donde usted aprieta un botón y la leche sale y no hay nadie ahí controlando. Nesse povoado na Holanda, tem ali um sistema onde você aperta um simples botão e tem um leite que você já consegue pegar Está o el leite. dinero ahí, usted pesa, paga y agarra el cambio y se va. Não tem ninguém controlando nada. Você vai lá, pesa o leite, você mesmo entrega o dinheiro, pega o troco e vai embora. Todo el sistema es un sistema tecnológico donde la vaca está ahí a metros de donde usted está agarrando. Es súper fresca, la ordeña en vivo. É um sistema que a vaca está ali bem pertinho e é incrível porque é um sistema muito peculiar ali que é bem fresco, você pega o leite. Es la leche más fresca y más barata del mundo prácticamente. É o leite mais fresco e mais barato do mundo praticamente. Ahora, si traemos ese sistema a América Latina, Agora, imagina se esse sistema fosse trazido para a América Latina.
desaparece el dinero, O dinheiro já não tem mais. desaparece toda la leche, Todo leite já não tem mais se também. roba el sistema O sistema é roubado. y las vacas también se las E robaron. até a vaca. Al día siguiente, No dia seguinte, el dueño o dono, paga una persona para estar ahí, ele vai pagar uma pessoa para estar lá. va a colocar una cámara, Ele vai ter que colocar uma va câmera, a contratar un contador vai contratar um contador. y en la leche va a valer el doble. E aí o leite já vai valer o dobro. Entonces la pobreza Então a pobreza es producto de nuestra falta de autogobierno. é fruto da nossa falta de autogoverno. Toda la corrupción en una nación, Toda a corrupção em uma nação, alguien la paga alguém está y pagando. todo termina en el E supermercado. tudo vai terminar lá no supermercado. No tengo tiempo para hablar de economía hoy, Eu não tenho tempo para falar de economia hoje, pero yo les puedo llegar a explicar cómo la corrupción termina en su cartera y usted trabaja 40 años, 30 años para el Estado y 10 años para sus hijos. e eu posso explicar como que você pode trabalhar por tantos anos e no fim das contas você vai trabalhar 30 anos para o Estado e só 10 anos para os seus filhos. Y hablamos de generaciones, E nós falamos de gerações. de multiplicación generacional. Falamos de multiplicação geracional. Y no sabemos dónde está el ladrón. E nós não sabemos onde o ladrão está. Y le decimos a la gente, usted tiene que pensar, tiene que educarse, porque usted es pobre de mente, por eso no prospera. E às vezes a gente fala assim para as pessoas, você tem que estudar, você tem que se educar, você é pobre na mente, por isso que você não prospera. Dios puede mandar maná, Deus pode mandar maná, pero su diseño mas o desenho de Deus es que alineemos el sistema económico para experimentar la prosperidad a la medida que Dios quiere. é que alinhemos o sistema econômico para experimentarmos a prosperidade à medida que Deus quer. Si no, vamos a seguir viviendo de maná. Senão nós vamos continuar vivendo de maná. Entonces, el autogobierno es tan importante que Dios le dice a Caín, después de la caída, Então o autogoverno é tão importante que depois da queda, Deus diz para Caim aunque vivamos en un mundo caído, que ainda que vivamos no mundo caído, debes gobernar sobre el pecado en tu vida. você deve governar sobre o pecado na sua vida. Entonces, aunque ya estemos en el mundo caído y la perfección no exista como tal en nuestro cuerpo mortal, Então, ainda que nós estejamos no mundo caído e a perfeição não esteja mais em nosso corpo mortal, aún Dios espera que tengamos dominio propio por medio del Espíritu Santo. ainda assim Deus espera que tenhamos domínio próprio por meio do Espírito Santo. Proverbios 16:32 dice esto: Provérbios 16:32 diz isso. es mejor ser paciente que poderoso. É melhor ser paciente do que poderoso. Es más importante tener autocontrol que conquistar una ciudad. É mais importante ter autocontrole do que conquistar uma cidade. A veces tenemos monumentos en nuestras ciudades. Às vezes nós temos monumentos em nossas cidades. Al libertador, al hombre poderoso que conquistó esta ciudad. A estátua do homem poderoso que conquistou esta cidade. Pero necesitamos la estatua al hombre más poderoso del mundo. Mas nós precisamos da estátua dizendo o homem mais poderoso do mundo. El que pudo gobernarse a sí mismo. Aquele que pôde governar-se a si mesmo. Porque el que puede gobernarse a sí mismo, Porque aquele que pode governar-se a si mesmo, puede gobernar su familia. pode governar sua família. ¿Y qué dice la Biblia? E o que a Bíblia diz? Que el que gobierna su familia Que o que governa sua família puede gobernar a la iglesia. pode governar a igreja. Ahora, el segundo sistema de gobierno creado por Dios Então, o segundo sistema de governo criado por Deus es instituido inmediatamente después de la caída. é instituído imediatamente depois da queda do Y homem. Dios lo describe en estas palabras a E la Deus mujer. descreve nestas palavras a mulher: Multiplicaré de gran manera tus dolores de embarazo. multiplicarei em grande maneira suas dores de parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Com dor darás a luz aos teus filhos. Dios está describiendo una nueva realidad Deus está aqui descrevendo uma nova realidade que se manifiesta de forma externa, que se manifesta de forma externa, pero es un reflejo de una realidad más profunda de una madre. mas é o reflexo de uma realidade mais profunda de uma mãe. No hay nada más doloroso que parir. Não há nada mais doloroso do que dar à luz. Ese proceso de parir es el reflejo de criar a tu hijo en un mundo caído. E esse processo de dar à luz é o reflexo de ter que criar um filho num mundo caído. No hay dolor más grande. Não há dor maior.
que el criar a un niño do que criar uma criança en un mundo caído. num mundo caído. Al niño no hay que enseñarle a mentir. Ninguém ensina um filho a mentir. No hay que enseñarle al niño a comportarse mal. De Ni- repente, ¿de ni- dónde aprendió eso? Ninguém ensina a criança a se comportar mal e de repente, ué, de onde saiu isso? Entonces es como parirlo con dolor una y otra vez. Es educar a ese niño. Então, educar esta criança é como dar a luz a ela 1, 2, 3 vezes. Es el proceso de ejercer gobierno sobre tus hijos. Esse processo de exercer governo sobre os seus filhos. Y dice la Biblia que ahora el hombre ejercería gobierno sobre la mujer. E a Bíblia diz que agora o homem exerceria governo sobre a mulher. Esto no es negativo. Isso não é negativo. Esto es el gobierno familiar siendo instituido por Dios E esse é o governo de familiar sendo instituído por Deus para que el pecado y la violencia no termine aniquilándonos. para que o pecado e a violência não acabe nos aniquilando. Si cada familia Se cada família entrena bien a sus hijos, treina bem seus filhos, si cada familia se cada família cría niños de bien para la sociedad, cria filhos de bem para a sociedade, entonces el gobierno civil tiene poco que hacer. então o governo civil terá pouco que fazer. Entonces el segundo sistema de gobierno para prevención de la corrupción y la degeneración del mundo O segundo sistema, então, para a prevenção da degeneração e da corrupção no mundo es el gobierno familiar. é o governo familiar. Si el gobierno familiar fracasa, Se o governo familiar fracassa, no hay esperanza. não há esperança. Todos los drogadictos, Todos os drogados, todos los corruptos, todos os corruptos, todos los ladrones y asesinos, todos os ladrões e assassinos, todos los violadores todos os abusadores tuvieron una madre y un padre en el momento de la concepción tiveram um pai e uma mãe no momento da que concepção, no hicieron su trabajo. mas eles não fizeram o seu trabalho. Si cada familia Se cada família se autogobierna se autogoverna y gobierna bien a sus e hijos, governa bem seus filhos, entonces el gobierno civil tiene muy poco que hacer. então o governo civil terá muito pouco que fazer. Esto es descrito muy bien por el apóstol Pablo. E isso é descrito muito bem pelo apóstolo Paulo. Pablo dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Paulo diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, así también el hombre es la cabeza de la mujer. assim também o homem é o cabeça da mulher. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Qual é o propósito de Cristo? Presentar a su esposa pura, santa y sin mancha. Apresentar sua esposa pura, santa e sem mancha. Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno del hombre en la familia? Então, qual é o propósito do governo do homem na família? Hacerse responsable por el carácter de su mujer y de sus hijos. Fazer-se responsável pelo caráter da sua mulher e dos seus filhos. Vivimos en una sociedad donde la responsabilidad es lo último que la gente quiere asumir. Vivemos numa sociedade onde responsabilidade é a última coisa que alguém quer assumir. ¿Cómo vivimos nosotros? Como é que a gente vive? La gente va al trabajo, A gente vai para o trabalho, voy, Vai pongo lá. mi huella, no me importa qué hace el de la derecha, no me importa qué hace el de la izquierda. marco o ponto lá, não tô nem aí para quem está fazendo o quê, direita, esquerda, Y me voy a mi casa. e aí eu vou embora para casa. ¿Cómo vas a ascender? E aí, como é que você vai crescer desse jeito? No va a crecer. Não vai crescer nunca. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en administrar la herencia que es la tierra de Dios y las naciones de nuestro Padre si no queremos asumir responsabilidad ni por nuestra propia familia? Então, como nós vamos crescer e assumir nos negócios do nosso Pai, que é a terra, se nós não crescemos e não assumimos responsabilidade na nossa família? Cristo asumió responsabilidad Cristo assumiu responsabilidade por ti. por você. Él no dijo, no es mi problema. Ele não falou assim, esse não é meu problema. Él Ele asumió responsabilidad por todos nosotros. assumiu responsabilidade por todos Y nós. si somos hijos, E se somos si filhos, entendemos lo que es ser hijo, e se entendemos o que é ser filho, significa asumir responsabilidad por mí y por toda la tierra de Dios. significa assumir responsabilidade por mim e por toda a terra de Deus. Tenemos que presentar. El esposo
esposo tiene que presentar a su esposa a Cristo pura, santa y sin mancha. O esposo tem que apresentar sua esposa a Cristo pura, santa e sem mancha. Y a sus hijos también. E seus filhos também. 80% de los niños que van a la iglesia toda su vida pierden la fe antes de los 18 años. 80% das crianças que nascem na igreja, quando eles chegam na adolescência, acabam perdendo a sua fé. Y no es difícil, si ustedes son pastores y líderes y su iglesia tiene un buen tiempo, más de 10 años, busque una foto de la escuela dominical de hace 10 años de su iglesia y pregúnteme cuántos están en la iglesia. No importa si no están en su iglesia, cuántos están en la iglesia. Se você tem a igreja há uns 10 anos, mais ou menos, se você for olhar uma foto da sua igreja, você vai ver que muitos dos que estavam ali, hoje já não estão mais. Talvez não só não estão na sua igreja, como não estão em igreja nenhuma. Entonces, asumir responsabilidad Então, assumir responsabilidade en la familia na família es el segundo sistema de gobierno creado por Dios. é o segundo sistema de governo criado por Deus. Porque cuando el gobierno familiar fracasa, no hay Porque esperanza. quando o governo familiar fracassa, não há esperança. ¿Y qué pasó con el hijo de Adán y Eva? E aí, o que aconteceu com o filho de Adão e Eva? Caín. ¿Buen gobierno familiar? No. Não. Caín fue asesino. Caim foi assassino. Y todos sus hijos de Caín fueron asesinos. E todos os filhos de Caim também foram Y assassinos. cuando el gobierno familiar fracasó con Caín Y y cuando- su generación, E quando o governo familiar fracassou com Caim e sua geração, llegamos a Génesis 6. nós chegamos a Gênesis 6. El hombre está a punto de autoaniquilarse. O homem está a ponto de se autoaniquilar. Aquí Dios está diciendo, estoy a punto de ver al hombre. La Biblia enseña que el hombre es capaz de tirar una bomba, matarse él mismo y matar a todos. A Bíblia está mostrando aqui que o homem tem a capacidade de jogar uma bomba e matar todo mundo, inclusive a si mesmo. Entonces, el gobierno familiar fracasó y la violencia se esparció por toda la tierra a un punto de genocidio. O governo familiar fracassou e a violência, ela se espalhou a tal ponto na terra de forma que estava sendo gerado um genocídio. Y Dios dijo, estoy a punto de ver el fin de la humanidad. E Deus disse, eu estou a ponto de ver o fim da humanidade. Entonces, ¿qué hace Dios? Então, o que Deus faz? Aplica la pena de muerte Ele aplica a pena de morte a toda esa generación culpable de asesinato, directa o indirectamente. a toda essa geração culpada de assassinato, direto ou indiretamente. Y comienza de nuevo con la familia de Noé. E começa de novo com a família de Noé. Y cuando Noé sale del arca, E quando Noé sai da arca, Dios le dice a Noé las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva, Deus diz para Noé as mesmas palavras que disse a Adão e Eva. con las que comencé este tema. Com as que eu comecei a palavra de bendice. agora. Ele os abençoou, Les dice que se multipliquen disse que se multipliquem. y les dice gobierna. Fala Sobre para eles, los governem peces, sobre os sobre las peixes, aves. sobre as aves. Pero le agrega algo que Mas no dice ele en Génesis 1:28. Acrescenta algo que ele não havia dito em Gênesis 1:28. Y es esto. Que é isso aí. Y le dice E diz, a cualquiera que derrame la sangre de un hombre, a qualquer que derramar o sangue de um homem, su sangre por el hombre será derramada porque imagen de Dios es hecho. seu sangue pelo homem será derramado, porque a imagem de Deus é criado. Dios le está diciendo Deus está dizendo a Noé, a Noé, ¿viste lo que yo acabo de hacer con toda esa generación de asesinos? você viu o que eu acabei de fazer com toda essa geração de assassinos? Acabo de aplicar la pena de muerte. Eu acabei de aplicar a pena de morte. Yo no lo voy a hacer más. Eu não vou fazer mais isso. Ahora, Agora, una facultad divina, essa é uma faculdade divina. castigar el crimen. Castigar o crime. Aplicar la pena de muerte Aplicar a pena de es morte. una facultad divina. É uma faculdade divina. Solo Dios lo puede hacer. Só Deus pode fazer isso. Pero aquí Dios está Mas aqui claramente Deus está claramente delegando una facultad divina delegando uma faculdade divina a un ser humano. a um ser humano. Y le dice a Noé, E diz a Noé, yo no lo hago más. eu não vou fazer mais isso. Ahora tú Agora você vas a tener la responsabilidad tem a responsabilidade de castigar el crimen en de la tierra. castigar o crime na terra. A partir de ahí, A partir daí, usted puede estudiar las 7 leyes de Noé, que es el sistema jurídico más antiguo del mundo. você pode estudar as 7 leis de Noé, que é o sistema jurídico mais antigo do mundo. Donde establece
Que no solamente castiga, no solo castiga el homicidio, castiga otras cosas también. Que ele não só castiga o homicídio, mas castiga outras coisas também. É Y estabelecido es la nessas primera leis de vez en la Noé. Biblia que aparece la palabra pacto. E é a primeira vez na Bíblia que a palavra pacto aparece. Esta palabra es una palabra jurídica, no es una palabra que tenemos que super espiritualizar para poder entenderla en su contexto original. Esta é uma palavra jurídica e não uma palavra que nós temos que super espiritualizar para entendê-la no seu contexto. Es mejor entenderla como constitución. É melhor que possamos entendê-la como constituição. Y cuando usted entienda esto, va a entender lo que es el nuevo pacto. E quando você entender isso, entende também o que é o novo pacto. Porque la mejor traducción para pacto es constitución. Porque a melhor tradução para pacto é constituição. Una constitución, según la definición bíblica, Uma constituição, segundo a definição bíblica, es la delegación de autoridad o poder de una persona a otra. é delegar a delegação de autoridade ou poder de uma pessoa a outra. Dios está delegando la facultad de él de juicio y crimen al ser humano. Deus está delegando uma faculdade dele de juízo e de castigar o crime ao ser humano. De las aproximadamente 904 leyes del Antiguo Testamento, De aproximadamente 904 leis del do Antiguo Antigo Testamento, no hay una sola donde le diga al gobierno civil não há nenhuma sequer que diga ao governo civil que haga otra cosa que no sea esta. que faça outra coisa que não seja isso. Aquí Dios está creando el gobierno civil con una constitución Aqui oral Deus está criando o governo civil com uma constituição oral con el fin de proteger la vida inocente Con y un fin castigar a los criminales. de proteger a vida inocente e castigar os criminosos. Dios crea el gobierno civil. Deus cria o governo civil. No es una idea del hombre. Não é uma ideia do No homem. es una idea pagana. Não é uma ideia pagã. Es una institución divina, Es así un- como es la familia. É uma instituição divina, assim como é a família, Creada por Dios, criada por Deus, por amor al hombre, por amor ao homem, para proteger su imagen en la tierra. para proteger a imagem dele na terra. Podemos decir de tal manera amó Dios al mundo Nos- que dio a su Hijo para nos- que tengamos vida eterna. Como a Bíblia diz, de tal maneira Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Pero también podemos decir de tal manera amó Dios al mundo Mas também podemos dizer, de tal maneira amou Deus o mundo, que nos dio gobierno civil que nos deu o governo civil para protegernos en la tierra para nos proteger na terra, hasta que lleguemos al cielo. até que cheguemos ao céu. Imagínese usted, Imagine você, no importa qué tan bueno o malo usted crea que su gobierno es. não importa quão bom ou mal você acredita que o seu governo seja, Imagínese que no haya nada de gobierno civil. imagine se não houvesse nenhum tipo de governo civil, Todo, que no haya ninguna institución gubernamental. que não houvesse nenhuma instituição governamental. ¿Qué pasaría? O que ia acontecer? Génesis 6. Gênesis 6. É isso que ia acontecer. Entonces el gobierno civil, por más malo y perverso que sea, Então, o governo civil, por pior pior e perverso que seja, es un ministro de Dios para prevenir para prevenir la violencia en la tierra. é um ministro de Deus para prevenir a violência na terra. Entonces, de las 904 leyes, Então, das 904 leis, Dios le dice al gobierno Deus diz ao governo que su misión es proteger que sua missão é proteger la imagen de Dios. a imagem de Deus. Por eso los 10 mandamientos Por isso, os 10 mandamentos que fueron escritas no para la que iglesia, foram escritos não para a igreja, sino para el gobierno, mas para o governo, porque es el preámbulo de la Constitución hebrea, Éxodo 20 al 23, porque é o preâmbulo da Constituição Hebraica, Êxodo 20 al 23. ao 23, Establece 10 cosas que nos hacen a nosotros a imagen de Dios, que estabelece 10 coisas que faz de nós a imagem de Deus que el gobierno debe proteger. e que o governo deve proteger. Entonces, Então, no hay un solo versículo que le diga al gobierno que No. haga otra cosa, há um só versículo que diga ao governo que haga otra cosa, que faça outra coisa, que haga empleos, que cree crie empleos, empregos, que dê educação, que dê educação, que dê salud, que dê saúde.
que ayude a los pobres. que ajude os pobres. De las 904 leyes no hay una sola que diga eso. Das 904 leis, não há uma sequer que diga a respeito disso. Pero hay muchas que me dicen a mí Mas que ayude a los pobres. há muitas que dizem para mim que eu devo ajudar o pobre. Le dice al empresario. Diz isso ao Le empresário. dice a la familia que ella es responsable por los adultos mayores en su familia. Diz à família que eles são responsáveis pelos idosos em sua família. Y este propósito específico del gobierno dado por Dios E esse propósito específico do governo dado por Deus es nuevamente establecido en el Nuevo é Testamento. novamente estabelecido no Novo Testamento. Entonces, por ejemplo, Primera de Pedro dice justamente esto. Então, por exemplo, 1 Pedro diz justamente isso. Dice que nos sometamos a la autoridad Diz del gobierno que devemos nos submeter à autoridade do governo. porque fue creada por Dios para Porque- castigar a los malhechores. Foi criado por Deus para castigar os malfeitores. Romanos 12 vuelve, Pablo también lo dice, Romanos 12, Paulo também diz que el gobierno civil es creado por Dios que o governo civil é criado por Deus con el fin com o fim, com de o ser un propósito ministro de Dios de ser um ministro de Deus para tu bien. para o seu bem. Y Dios le dio la espada, que Y significa Dios- el poder coercitivo de castigar el crimen, Deu ao governo a espada, que significa o poder coercitivo de castigar o crime, porque es vengador de parte de Dios porque vinga da parte de Deus para castigar al que hace para lo malo. castigar aquele que fez o mal. Este es uno de los pasajes más mal interpretados de la iglesia moderna. Essa é uma das passagens mais mal interpretadas da igreja moderna. No está diciendo que nuestros gobernantes son divinos Não está dizendo que os nossos governantes são divinos o son buenos. ou são bons. Tampoco está diciendo que son elegidos por Dios. Também não está dizendo que eles foram escolhidos por Deus. Está diciendo que el gobierno Está dizendo que o governo es elegido por Dios, é escolhido por Deus, creado por Dios. criado por Deus. Es una institución É divina uma instituição divina, con el fin de protegernos y Con- proteger la imagen de Dios en la com o tierra. objetivo de nos proteger e proteger a imagem de Deus na terra. ¿Quién es el ministro de Dios? Então, quem é o ministro de Deus? Es la institución divina del gobierno, así como lo es la familia, así Ay. como es la iglesia. Todas son instituciones divinas porque fueron creadas por Dios. É a instituição divina criada por Deus, assim como a família, porque foram criadas por Deus. Dice que es ministro de Dios. Diz que é ministro de Deus. No sé si le parece poco, pero cuando yo recibí el llamado a ser ministra de Dios, casi me caigo al suelo y no sabía qué hacer. Não sei se parece pouco isso, mas eu quando recebi o chamado de ministra de Deus, eu quase que caí para trás e falei, o que eu vou fazer? Ahora está diciendo que el gobierno también es un ministro de Dios E agora está falando que o governo também é um ministro de Deus? y su propósito es castigar al crimen. Seu propósito é castigar o crime. Ahora algo interesante. E agora algo interessante. ¿Cómo el gobierno? Como governo, ¿Qué pasa con un gobierno? o que acontece com o governo? Que castiga al inocente Que castiga o inocente y protege al malhechor. e protege o malfeitor. ¿Es un ministro de Dios? Será que é um ministro de Deus? No. Não. Porque toda sumisión en la tierra, Porque toda Sumissão sua missão na terra, sumisión, submissão, perdão, toda submissão na terra es condicional é condicional a que la autoridad en ese lugar a que a autoridade nesse lugar esté cumpliendo su función divina. esteja cumprindo sua função divina. Entonces, si el gobierno está cumpliendo su función divina, Então, se o governo está cumprindo sua missão divina, nosotros debemos someternos porque Dios le dio la espada para castigar então nós devemos nos submeter a ele, porque Deus deu a ele a espada para castigar, y no en vano. e não em vão. Estamos siguiendo, ya termino. Já vou terminar. Entonces, quiero que entendamos estos tres sistemas de gobierno Esses três sistemas de governo é importante que nós entendamos, para entender cómo opera el gobierno en la tierra. para entendermos como o governo opera na terra. Los tres hijos de Noé, Os três filhos de Noé, uno fue muy malo, foi muito mal, ¿cierto? não é mesmo? El gobierno familiar fracasó O governo familiar fracassou en la vida de Noé. na vida de Noé.
Entonces, ¿qué acontece después de esto? Então o que acontece depois disso? Dios dice Deus disse en Génesis 10, em Gênesis 10, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra nación. é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra nação. Génesis 9, Gênesis 9, Dios crea el gobierno civil. Deus cria o governo civil. Génesis 10, Gênesis 10, aparecen las naciones. aparecem as nações. Génesis 11, E Gênesis 11, la perversión a perversão, del sistema de gobierno creado por Dios a través de Babel. o sistema de governo criado por Deus através de Babel. Babel es Acontece a la perversão. perversión del sistema de gobierno de Dios. Acontece a perversão do sistema de governo de Deus. Génesis es un libro, no pone historias como al azar. Gênesis não é simplesmente um livro de histórias por aí. Es el desarrollo del sistema de gobierno de Dios. É o desenvolvimento do sistema de governo de Deus. Génesis 10 aparecen las Gênesis naciones. 10 aparecem as nações Y cada uno de los hijos de Noé e creó cada naciones. dos filhos de Noé criam nações. Creo que estragó esto. Passa o próximo, por favor. Ahí. Aí. Entonces cada uno formó naciones. Cada foi formando as nações. Y las naciones, E aí as nações, después de Babel, depois de Babel, Génesis 12. Gênesis 12 Dios aparece. dice esto. Deus diz o seguinte: Ahora yo quiero mi propio agora país. eu quero o meu próprio país. Y escoge una familia Então ele escolhe uma família para que se convierta en una nación. para que se converta em uma nação. Y ahí sabemos que es Abraham. E aí sabemos que ele escolheu Abraão. Importante la definición bíblica de nación. É importante a definição bíblica de nação. Es un grupo de personas É um grupo de pessoas en un determinado territorio num determinado território bajo un gobierno civil. debaixo de um governo civil. Son las tres cosas que Dios le prometió a Abraham. São as três coisas que Deus prometeu a Abraão: Tierra, hijos y gobierno. terra, filhos e governo. Porque si quería ser una nación tenía que tener las tres cosas. Porque se ele queria fazer uma nação, precisava ter essas três coisas. Quiero terminar con esto. E eu quero terminar com isso. Dios tenía que buscar al hombre que construiría su gran nación. Deus buscou um homem, procurou um homem que construiria sua grande nação. ¿Qué iba a buscar en ese hombre? ¿Qué características iba a buscar? Que característica ele procurava nesse homem? Sabemos que fue Abraham el Nós escogido. sabemos que Abraão foi o escolhido Pero por ¿qué Deus. vio Dios en Mas Abraham? o que Deus viu em Abraão? Algunos dirán la fe, Alguns diriam a fé, algunos dirán alguns diriam valentía, coragem, ousadia, pero Dios no dijo eso. mas Deus não disse isso. Dios dice en Génesis 18, 17, Em Gênesis 18, 17 diz: ¿por qué él escogió a Abraham? por que ele escolheu Abraão? Él escogió a Abraham Ele escolheu Abraão. te he elegido Eu te escolhi para que ordenes a tus hijos para que ordene seus filhos y toda tu familia e que me toda a obedezca. sua família que me obedeçam. Entonces yo haré contigo. Então eu farei isso com você. Dios escoge un hombre que sería un buen padre. Deus escolheu um homem que seria um bom pai. Hay promesas en tu vida Há promessas na sua vida que Dios todavía no ha cumplido. que Deus ainda não cumpriu. Porque si te las da, Porque se ele cumpri-las na sua vida, tus hijos la van a echar a perder. seus filhos vão desperdiçar. Porque Dios es un Dios generacional. Porque Deus é um Deus geracional. Entonces, si tú tienes promesas de Dios en tu vida, Então, se você tem promessas de Deus na sua vida, puede ser un ministerio, puede ser una pode ser um empresa, ministério, uma empresa, lo que sea. o que quer que seja. Dios va a mirar a tus hijos. Deus vai olhar também para os seus Y filhos. si tus hijos son capaces de heredar la promesa, E vão ver se seus filhos são capazes de herdar a promessa. Él la va a cumplir. Então, ele vai cumpri-la. Pero si tus hijos la van a dejar Mas ser, se seus filhos vão colocar tudo a perder, entonces ¿de qué sirve que Dios coloque esa promesa en tu vida? então de que serve que Deus cumpra esta promessa em sua vida? Si en una generación Se todo se acabará. em uma geração tudo acabará. ¿Cuántos de ustedes llegan a la tumba de su tatarabuelo? Levanten Quantos de la mano. vocês podem ir até a tumba, por exemplo, do seu tataravô? Tem alguém aqui que consegue, sabe onde está a tumba do seu tataravô? Muy poca gente. Bem poucas pessoas. Un día tú te vas a morir. Um dia você também vai Y morrer. tu tataranieto E os seus tataranetos no va a llegar a tu tumba ni nem vas vão a saber saber que exististe. que você existiu. Porque no construimos Por quê? generacionalmente. Porque muitas vezes nós não construímos geracionalmente. Hoy todos llegamos a la tumba de Hoje, Abraham. todos nós podemos chegar à tumba de Abraão. ¿Sabe lo que es su Biblia? Sabe o que a sua Bíblia é? Es la historia de una familia É a con história Dios. de uma família com Deus. ¿Sabe por qué usted pasa las genealogías? Sabe por que você passa correndo a genealogia? Porque no es tu familia. Porque não é a sua família.
Porque la Biblia es la historia de una familia con Dios por 2000 años. Su Porque historia. a Bíblia é a história de uma família por 2000 anos. Y esto no es casualidad. E isso não é uma casualidade. Dios tenía que saber Deus tinha que saber si Abraham lo había hecho. se Abraão tinha feito isso Y bem. le pide a su hijo, E pede o seu filho. no para ver si Abraham era capaz de matar a su propio hijo. Não para ver se Abraão era capaz de matar seu próprio Era filho. para ver si Isaac era capaz de dar su vida por su Dios. Era para ver se Isaac era capaz de dar sua vida pelo seu Deus. Vivimos en una sociedad donde nuestros hijos ocupan el lugar de Dios. Vivemos numa sociedade onde nossos filhos ocupam o lugar de Deus. Ellos son el centro. Eles são o centro. ¿Qué quiere comer? ¿Qué Ai, quiere filhinho, o hacer? que você quer comer? O que você quer fazer? Dicen que lo último que se convierte del cristiano es su bolsillo. E diz que a última coisa que se converte no Cristiano cristão é o bolso do cristão. No, no es su bolsillo. Não, não é o bolso do cristão, Porque vou hay te gente que dizer. diezma. Porque tem pessoas que dão dízimo. Pero si le llaman la atención a su hijo en la escuela dominical, se va de la Mas se iglesia. chamar a atenção do seu filho na escola dominical, ele vai embora da igreja. Não é? Entonces, Então, ¿está tu hijo preparado seu filho, será que ele está preparado para dar su vida para dar a sua vida por su Dios? pelo seu Deus? ¿Había Abraham entrenado bien a Isaac? Será que Abraão tinha treinado bem Isaac? Dios lo probó. Deus provou isso. Pero de eso se trata Mas disso se trata la salvación. a salvação. Se trata de esto, Se trata disso. de un padre que De supo un entrenar pai. a su hijo Que soube treinar o seu filho para que dé la vida por ti. para que desse a vida por você. La salvación A salvação del mundo do mundo estaba en las manos estava nas mãos de un hijo obediente. de um filho obediente. Él nos dio el ejemplo Ele nos deu exemplo de cómo quieren que sean nuestros hijos. de como que Quiere que sean nuestros hijos. quer que sejam Nuestros hijos. Quer que os nossos filhos sejam. Y Jesús dijo lo que todos queremos oír. E Jesus disse o que todos nós queremos ouvir: Padre, Pai, no se haga lo que yo quiera, não seja feito o que eu quero, sino lo que tú quieras. mas o que tu queres. Es el deseo que todos queremos. Esse é o desejo que todos nós queremos como Todos pais. anhelamos Todos nós como pais desejamos que nuestros hijos que os nossos filhos nos digan, mamá, digam para nós: mãe, pai, que no se haga lo que yo quiera, que não seja feito o que eu quero, sino lo que tú quieras. mas o que você quer. Si nosotros le quitamos a nuestros hijos sus Se pruebas, tirarmos as provas dos nossos filhos, les quitamos sus coronas, tiraremos suas coroas. si no entrenamos a nuestros hijos Se não treinarmos nossos filhos para ser parte del sufrimiento, para ser parte do sofrimento, para que tener el carácter de Cristo, para que tenham o caráter de Cristo, no van a poder participar de la herencia de Cristo. não poderão participar da herança de Cristo. La palabra del Señor dice, E a palavra do Senhor diz si somos hijos, somos herederos. que se somos filhos, somos herdeiros. Herederos de esta tierra. Herdeiros desta terra. Y cuando estemos en el cielo le vamos a presentar esta tierra a Dios. E quando nós formos ao céu, vamos apresentar esta terra a Deus? ¿Usted quiere presentarle su ciudad a Dios? Você quer apresentar a sua cidade a Deus? A mí me daría vergüenza. Eu teria vergonha de apresentar a minha cidade a Deus. ¿Qué va a presentar? O que nós vamos apresentar? La herencia. A herança? No son las naciones. Não são as nações? Y si participamos de sus E padecimientos, se participamos dos seus sofrimentos, participaremos de su gloria. participaremos da sua glória. No hay otra manera Não há outra maneira de cumplir la gran comisión, de cumprir a grande comissão, de gobernarnos a nosotros mismos, de governar a nós mesmos, para poder gobernar nuestra familia, para podermos governar nossa família, para poder tener el honra y el respeto de nuestros hijos, para poder termos a honra e o respeito dos nossos filhos, y poder tener el respeto del pueblo de Dios, no porque Dios me tocó, sino porque Dios ha hecho algo en mi vida para que yo pueda gobernar a mis hijos. Amém. Hermanos,
Irmãos, el gobierno de Dios o governo de Deus no depende del nivel de la unción, não depende do nível de unção. no depende de cuántas lenguas hables, Não depende de quantas línguas você fale. depende de tu mano en el gobierno de tus hijos y de tu familia. Depende das suas mãos e do governo sobre os seus filhos, da sua Por família. eso el apóstol Pablo dijo, el que no gobierna su familia Por isso o apóstolo Paulo disse: o que não governa a sua família no puede gobernar la iglesia. não pode governar a igreja. Y el que no sabe gobernar la iglesia E o que não sabe governar a igreja no puede gobernar su ciudad, não pode governar sua cidade. no puede gobernar la nación. Não pode governar a nação. Porque el gobierno de Dios Porque y la eclesía de O Dios governo de Deus e a eclésia de Deus es el poder de Dios, é o poder de Deus, de adentro hacia afuera, de dentro para fora, de abajo para arriba, de baixo para cima, con soberanía individual com soberania individual sobre lo que Dios puso en tus manos. sobre o que Deus colocou nas suas mãos. Gracias por estar con nosotros. Muito obrigado por estar conosco. Gracias por venir a la PECH. Muito obrigado por vir a La Pet. Gracias por invitarme, pastor. Obrigado por nos convidar, Deus abençoe. apóstolo. A apóstola Irene, ela tem alguns livros que já foram traduzidos para o português, inclusive foram feitos pela editora Rica. Estão em espanhol também. Nós temos o livro que ela fala sobre os 3 sistemas de governo, que ela falou hoje aqui, que é esse livro, que chama Destronando o Estado. Tem este aqui que é Multiplicação Geracional, que fala de forma prática como você desenvolver isso na sua família. E tem também Vencendo a Batalha Eleitoral, que é para pessoas que estão em campanha eleitoral, uma forma também de você fazer isso à maneira de Deus. Amém?